Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco de Paula e estamos no canal Em Família, esse espaço criado com um propósito para nós estudarmos a Palavra de Deus diariamente. Te convido agora a juntos elevar uma prece a Deus em oração. Nosso querido Deus, nosso Pai amado, graças te damos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Te peço que nos assista nesse estudo para que sejamos guiados pelo Espírito Santo ao entendimento da Tua verdade. É o nosso pedido e oração em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando nesse trimestre, de julho a setembro, a Carta aos Efésios. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos os que estão conosco nessa jornada de aprendizado e de comunhão com Deus. Gostaria muito que você contasse para nós como tem sido a tua experiência de estudar a Carta aos Efésios. Deixa aí nos comentários a tua experiência e a cidade de onde você está estudando. Para nós é muito importante saber como está sendo a tua experiência no estudo da Palavra de Deus e até onde essa mensagem de esperança tem chegado. Já estamos na lição número 4, cujo tema é Como Deus nos resgata. A lição começa com um verso para memorizar que se encontra em Efésios capítulo 2, versos 4 e verso 5. Está registrado da seguinte forma: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Graças a Deus por esse plano misericordioso e maravilhoso de resgate. Nessa lição, nós vamos ter a oportunidade de entender o esforço de Deus para nos redimir dessa condição, redimir a nós e toda a humanidade dessa condição de pecador em que nós estávamos mortos em nossos delitos, em ofensas e pecados. É importante ressaltar, e o autor traz essa concepção para nós, que nós não somos meros espectadores do resgate de outras pessoas, mas eu e você somos testemunha do nosso próprio resgate, observando como Deus trabalha conosco e na nossa vida, que nós vamos compreender essa experiência desse plano fantástico. A lição dessa semana ela vai falar sobre resgate, traçando esse paralelo com a história da pequena Jéssica, né? Nós vamos falar sobre o nosso próprio resgate, o resgate que Cristo fez por nós. O interessante é você observar que na história a criança ela mobilizou toda uma mídia, toda uma equipe de resgate. E o verso para memorizar dessa semana responde também talvez um questionamento que possamos fazer, que é por que Deus decidiu nos resgatar. E o verso responde, ele diz assim: por causa do grande amor com que nos amou. Então aí está aí um motivo que fez com que Deus se mobilizasse pelo nosso resgate. Ele diz mais, sendo rico em misericórdia. E aí ele finaliza, pela graça vocês são salvos. Então, essa semana nós vamos falar de graça, de amor, de misericórdia. Podemos ver aí que esse resgate, conforme o Alexandre falou, é o esforço de Deus para remir, para resgatar, para redimir a humanidade. Então, no resgate da humanidade está demonstrado todo o esforço de Deus para esse ato. Ele se mobiliza o seu Filho, o Espírito Santo, os anjos, todo o melhor que o céu tem está mobilizado nesse resgate. Assim como no caso da Jéssica, que o Alexandre já falou, lá nos Estados Unidos, no Texas, uma criancinha impotente no fundo de um poço, jamais sairia dali se não fosse a mobilização da nação, com as suas melhores tecnologias, com as pessoas em oração, a mídia noticiando, ela jamais sairia dali. Assim é a condição da raça humana. Eu e você jamais sairemos da condição de pecadores e mortos em pecado sem esse esforço concentrado de Deus. Por isso, deve brotar em nosso coração o amor, a resposta de amor a esse Deus maravilhoso. Eu imagino como ficou o coração da família da Jéssica, os pais, e ela, quando cresceu, teve notícia disso,
como eles ficaram agradecidos à nação, às autoridades, às pessoas, por se mobilizarem para salvar a pequena Jéssica. Assim devemos ser nós, sermos extremamente agradecidos a Deus, porque Ele mobiliza tudo o que é preciso para nos salvar. Muito obrigado, Senhor, pela nossa salvação. É interessante perceber que o autor ele vai trabalhar ao longo das semanas, né? Cada lição ele traz como um paralelo de uma história, né? Aplicando ali ao texto de Paulo na carta aos Efésios. E o texto dessa semana, que aliás é bem interessante para a nossa leitura, para a compreensão desse assunto, está em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E ele vai tratar sobre esse plano de salvação, né? O título desse texto, o subtítulo desse texto já dá o tom do nosso estudo. Ele diz, do pecado para a salvação pela graça. Então, aqui já mostra aí todo esse processo, né? Qual era a nossa situação, de onde nós estávamos e a salvação pela graça nos resgatando, nos tirando desse lugar. Outro ponto que eu penso que nós podemos destacar aí é que o autor da lição, em seu comentário, ele mostra que nós não somos meros espectadores desse resgate, ou do resgate de outras pessoas, né? Como as pessoas estavam ali mobilizadas, mas a maioria era meros espectadores do resgate da pequena Jéssica. Nós não, nós somos testemunhos do nosso próprio resgate. E Deus, usando a nossa inteligência, a nossa mente, as influências do Espírito Santo, o ministério dos anjos, as orientações da sua palavra, ele trabalha por nós, mas em nós, para nos resgatar dessa condição. Isso é bem legal. E eu creio que isso nós podemos testemunhar em nossa vida, né? Nós estamos aqui já há mais de 2 anos estudando semanalmente, diariamente, a palavra de Deus. E isso tem sido importantíssimo na nossa vida. Isso tem transformado a nossa vida, a nossa maneira de pensar, de agir, de ver a Deus, de ver as outras pessoas. Isso tem sido muito importante. Então, nós não somos espectadores, mas nós somos agentes nas mãos de Deus, usados por Ele, para testemunhar o nosso próprio resgate. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.